um domingo e hoje temos nossa oferta especial. Aqui está um projeto de vida, regando o projeto. Nosso projeto de vida ele é o ano todo. A gente não faz só projeto uma vez por ano, não, é o ano todo nosso projeto de vida, onde nós regamos ele, compartilhamos também o testemunho daquilo que Deus já nos deu, fez. E acho que ninguém me procurou para dar testemunho hoje. Eu me lembro. Ele falou para mim sobre testemunho. Mas, até o final do culto ainda tem tempo, amém? E também estamos no mês quadrangular. E a segunda doutrina quadrangular é o Espírito Santo, batismo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu quero fazer uma correção. Semana passada eu falei errado, né? A gente começou em São João da Boa Vista. Amém? E há controvérsias sobre Poço de Caldas. Amém? Eu tinha falado sobre São Pedro, eu tive São Pedro. É São João da Boa Vista, onde a igreja começou no Brasil. Amém? Quero convidar você a abrir o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. João 14, 16. Diz assim: Jesus promete outro Consolador. E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E no versículo 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Feche teus olhos um pouquinho, diga: Senhor, fala comigo. Pai, nós pedimos, abre a nossa mente, nosso entendimento, para que possamos ouvir e compreender, Pai, a tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, arda no nosso coração o desejo de vivermos o que temos aprendido de Ti. Que venhamos verdadeiramente a exalar, Senhor, o Teu perfume, em nome de Jesus. Amém? E amém. O título da mensagem de hoje é a importância do Espírito Santo. E como é bom ter alguém que amamos e que podemos contar ao nosso lado, né? Sempre que precisamos, né? Sempre que pedimos, uma pessoa que nunca nos abandona, independente da situação. Como é bom a gente ter alguém assim. Cada vez o mundo, né, se torna isso mais raro. A gente ter alguém que realmente a gente pode confiar, que a gente pode desabafar, que a gente pode contar, né? Seja qual for a situação, a gente pode contar. Agora, né, para pensar um pouco. Jesus está subindo. Pouco antes ele reúne os seus e diz, né: olha, eu vou embora, está chegando a minha hora, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Fiquem calmos. Porque até ali eles contavam como Jesus tratou. E Jesus diz: eu vou enviar o Consolador, para saber o Espírito da promessa. E no 26 diz, né: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai envia. E agora nós temos então Deus, né, morando dentro de nós. Por isso que a palavra diz que nós somos do templo do Espírito Santo, não feito por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, né, que sou eu e sou você. E agora nós temos então todos os dias a oportunidade de ter Deus conosco, habitando dentro de nós, e Ele nunca nos abandona, está sempre pronto para nos ajudar. A palavra de Deus diz que pode o pai, a mãe abandonar, né, o filho, mas eu, Senhor teu Deus, nunca
te abandonarei. E aqui quando ele fala isso, né, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele está falando no geral. Ele nunca vai nos abandonar. Tanto que quando Jesus sobe, né, ele envia o Espírito Santo para viver conosco, viver em nós e nos ajudar a caminhada. Então, esta noite eu quero falar um pouco sobre isso. Sobre Deus habitando em nós. Né, que é a segunda doutrina da igreja quadrangular. Batiza com o Espírito Santo. A importância de vivermos, né, a vontade de Deus, a importância de termos o Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, vai muito mais além do que falar em línguas. Nós vemos lá, né, e até quarta-feira na célula foi falado, né, sobre o Espírito Santo, sobre o batismo, né, que a primeira evidência, né, é o falar em línguas. E muitas igrejas, e a quadrangular também, adotou, né, por comprovar o batismo através de falar em línguas. Mas se você olhar, até mesmo lá no Pentecoste, logo depois que são cheios, falam em línguas estranhas, né, dá aquele barulho todo. Pedro sai pregando com o que? Com ousadia. Então, o batismo no Espírito Santo, ter Deus habitando em nós, vai muito mais além do que falar em línguas estranhas, do que edificar a nossa vida. Tem muito mais, né, coisas que acontecem quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Jesus lhe dá uma ordem: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos. Lucas 24, 49. O Senhor sabia que sem ele não teria como. Não tem como, né, alguém mudar ou vencer esse mundo sem Deus, sem a sua ajuda. Não tem como avançar. A ordem era ir pregar o Evangelho a toda a criatura, mas não tinha como eles fazerem isso sem antes estarem fortalecidos com Deus. Não tinha como eles permanecer na fé, né, sem terem Deus na vida deles, sem o Espírito Santo os ajudar. Porque naquele momento de fraqueza e dificuldade, estava com eles ajudando. Não era apenas para ficar, mas sem obedecer para serem cheios. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. A palavra, ela vai muito além. Não era apenas ficar, mas era obedecer, não ficar. Às vezes a gente pode estar até mesmo na igreja, né, mas apenas estarmos na igreja, mas não ficarmos no propósito. Se você for ler o texto, quando o Espírito Santo vem, estavam todos o que? Unânimes em oração. Eles tinham só um só objetivo, que era realmente obedecer à vontade de Jesus. Esperar nele, confiar nele, buscar nele. Então, de nada adianta eu estar na igreja ou em qualquer uma igreja, né, qualquer denominação, se eu não realmente ficar em Deus. Se não eu esperar em Deus. E ficar aqui tem a ver com esperar em Deus. E quantas vezes a gente está na igreja, mas não espera em Deus? Espera em tantas outras coisas, espera nas pessoas, às vezes espera no pastor, espera no irmão, espera na própria força e não espera em Deus. Quando a gente está na igreja, mas não está em Deus, né, não fica em Deus, não fica no centro da vontade de Deus. Quando a gente está na igreja e não está ou não fica em unidade com os irmãos, e por isso não acontece o derramar. Acontece o derramar sobre a vida daquele que está fiel, está buscando, mas aquele que está sem ficar realmente, ele não vai ser abençoado, não vai ser tocado por Deus. Então a ordem de Judas é ficar, realmente ficar em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus. O Espírito Santo, ele tem algumas qualidades, que eu vou enumerar aqui, não todas, mas algumas, né, que eu separei aqui. Ele é o teu consolador.
Nos momentos mais difíceis, Ele está ao teu lado. Nós, como cristãos, nós sempre temos, né, o hábito, vou colocar assim, de quando alguém está, né, de luto, quando perde alguém da família, nós falamos que o Espírito Santo console. De onde vem isso, pastor? De Jesus. Porque quando ele sobe, né, e os discípulos iam ficar em Jesus, ele falou que havia alguém para consolar a perda dele. Então, o Espírito Santo ele nos consola nos momentos mais difíceis. A gente está atravessando. A gente perde alguém que ama, perde alguma coisa de valor para a gente, e quando nós buscamos o Espírito Santo, o conforto Ele nos dá. Quando temos a certeza que Ele habita em nós, por mais difícil que seja o momento em que estivermos atravessando, a gente não desanima. Nós ficamos até abatidos, que é normal do ser humano, mas não desanima, porque Ele nos consola. E o consolar é dizer: fica tranquilo, fica firme, que eu estou contigo. O consolar é dar força para continuar. Isso é consolar. Ele consola. O Espírito Santo nos consola. Ele é o nosso consolador. E é maravilhoso isso. É maravilhoso. Porque às vezes não tem nem palavra para falar para alguém que está atravessando por um momento, e a gente abraça a pessoa, ora com ela, ou declara ela que o Espírito Santo vai consolar. Outras vezes a gente mesmo está passando por dificuldade, a gente vai ali e ora, Senhor, e Ele nos conforta. Ele nos conforta. Então o Espírito Santo, na nossa vida, Ele é o consolador. Se nos momentos de dificuldade eu desanimar, se nos momentos de dificuldade eu parar, é porque realmente Ele ainda não está em nós. Mas quando Ele habita em nós, nós temos o seu consolo. Também diz, Jesus disse que Ele ensinará todas as coisas. Ele te ensina todas as coisas e te faz lembrar aquilo que você aprendeu. O ensinar aqui é trazer a luz, é dar vida, a palavra de Deus, é confirmar aquilo que nós temos ouvido e aprendido. É Ele quem torna viva a palavra no nosso coração. Eu sempre oro quando eu vou pregar, eu sempre oro: Senhor, torna viva a tua palavra no coração de cada um de nós. Que eu possa ouvir e compreender, mas que ela realmente se torne viva dentro de mim. É o Espírito Santo que fala isso em nós, que torna a palavra dele viva dentro de nós. Ele nos faz lembrar tudo o que temos aprendido e ouvido. Jesus fala ali em relação ao que ele te ensinava aos discípulos. Nós precisamos aprender. Aqui não diz, eu me lembro que uma vez uma pessoa falou que não precisava estudar a Bíblia. Porque ela orava e o Espírito Santo dava altos estudos a ela. Então, onde está essa parte da Bíblia? Que ele nos faz lembrar aquilo que temos aprendido. Aquilo que nós buscamos o conhecimento. Então, eu preciso buscar o conhecimento. Mas se eu buscar só o conhecimento sem o Espírito Santo, vai ser o meu conhecimento. Vai ser o meu entendimento. Agora, quando eu busco o Espírito Santo, e com conhecimento junto, aí sim, aí se torna vivo. Temos aprendido. Então não nos isenta de estudar, de buscar o conhecimento. Porém, nos traz o entendimento. O entendimento não. O que Deus está falando aqui, nesse assunto? O que Deus está falando nesse versículo, nesse capítulo? O que Deus quer me mostrar? É Ele que dá esse entendimento. Quando eu leio, quando eu busco. Amém? Então Ele é o meu mestre. Eu posso ter um pastor, posso ter um professor, posso ter um discipulador, mas o meu mestre continua sendo o Espírito Santo, que está agindo através daquele pastor, através daquele professor, através daquele discipulador que está me ajudando na caminhada, me fazendo entender, me tirando as minhas dúvidas, mas é o Espírito Santo que está fazendo, através dele. Porque Ele é o meu mestre.
É Ele que nos faz lembrar quantas coisas nós ouvimos e aprendemos, né, que quando a gente precisa, vem à mente da gente. Até a gente fica, né, pensando, como eu lembrei disso? Como que? Né? Fazia 30 anos, 20 anos atrás que eu ouvi isso. Né? E me veio. O Espírito Santo, ele traz. Por isso que é importante nós lermos, nós meditarmos, aprendermos a palavra de Deus. Porque no momento que nós precisarmos, o Espírito Santo traz. A gente começa, né, a lembrar de tudo aquilo que foi ensinado a nós. Tudo que nós já lemos algum dia a respeito de Deus. Ele começa a trazer a nós. Então ele é o meu, ele é o teu mestre. Amém? Ele te faz lembrar. Ele te ensina, sim, mas ele te faz também lembrar tudo aquilo que você aprendeu. Ele não nos lembra, porém ele nos traz o conhecimento. Ele também é o teu guia. A palavra diz que ele te guia toda verdade. Ele vai te guiar a toda verdade. Ele te guia toda a verdade, nos livra do engano e do erro quando o buscamos. Né? Porém, eu tenho que buscar entendimento, buscar a direção dele. Por isso que a gente sempre fala, né? Antes de fazer qualquer coisa, para. Para ver se é da vontade de Deus. Né? Busca, né, em Deus. Faz o mover de Deus. Né? Faz o mover de Deus. Peça para o Espírito Santo calar a tua vontade, o teu coração. Pede para ele sondar o teu coração, né? Limpando todo o pecado. Pede para Deus calar a voz do inimigo, de tudo aquilo que possa, né, vir a atrapalhar, influenciar os teus desejos, porque às vezes a gente tem um desejo da vida tão grande que a gente acha que o Deus confirmando, e às vezes não é. Né? Aí sim, ouça Deus falar. Aí ele vai te guiar toda a verdade. Ele vai mostrar a verdade. Né? E a verdade, muitas vezes, vai contra a nossa vontade. Vai mostrar os nossos erros. Né? O guiar a verdade não é só mostrar assim, ó, é por aqui que tem que ir, não. É dessa forma que tem que ir. Não é só mostrar o caminho, mas como andar no caminho. Então, guiar a verdade é apontar os nossos erros, para que a gente venha consertar. E andar na verdade. A palavra de Deus, conhecereis a verdade, ela libertará. E quem nos faz conhecer a verdade? O Espírito Santo. Quem nos faz guiar, né, e andar pela verdade? É o Espírito Santo. Então, buscar, né, ele nos dá direção. Ele nos livra de todo engano. Ele nos dá o discernimento. O discernimento. Discernir se aquilo é dele ou não é. Se aquela é a vontade realmente dele ou não. Ele nos dá o discernimento. Ele nos guia, nos conduz pelo caminho. Nos leva a lugares que nós muitas vezes nem pensamos em ir. É Ele que nos faz isso. Quando nós o buscamos. Quando Ele realmente habita em nós. Estão entendendo qual a importância, como é importante sermos, né, batizados, termos o Espírito Santo verdadeiramente habitando em nós, que vai muito além de ter um dom, né? Ter um dom. Porque eu posso ter o dom de falar em línguas, né? Mas não fazer mais nada. Se eu não entender que é muito mais do que isso. É Ele quem nos molda em nós o caráter de Jesus. Em Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou domínio próprio. Ele que molda, né, o fruto do Espírito Santo na minha e na sua vida. Quantas pessoas querem mudar e tentam mudar e não conseguem mudar essa vida? Quantas pessoas dizem, eu nunca mais vou fazer isso? Vemos nas reportagens da TV, né, a violência contra as mulheres é um exemplo. E quantas mulheres continuam ali, porque o homem diz, não, eu nunca mais vou fazer, me perdoa, eu não vou mais, eu não vou mais estar contigo. Passa um dia, 2, uma semana, a confusão vem de novo. Por
porque a pessoa não consegue. Quando as pessoas dizem, eu vou parar de fazer isso, né? Eu sei que é errado, e não consegue, porque tenta sozinho. Né? Quando as pessoas são destemperadas, e não conseguem ter o domínio próprio, porque tentam sozinho. Né? Agora, quando nós entendemos que o Espírito Santo habita em mim, e eu me deixo ser moldado por Ele, né? E o que é o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo revelado na nossa vida. É simplesmente isso. É difícil, mas é simples. Né? Não é uma fruta, não é vários frutos, não, é um fruto só, com várias qualidades. Com várias qualidades. Que é o caráter de Cristo. Se você olhar, você vai ver que Jesus é amor. Deus é amor, amém? Amém. Ele é paz, é gozo, é longanimidade, é longânimo. Amém. Ele tem bondade, tem domínio próprio, ele é manso. E ele quer que eu e você sejamos seus imitadores. Sejamos moldados à sua imagem e semelhança. Deus nos criou assim já, a imagem e semelhança. A imagem também se perdeu através do pecado. Jesus veio, morre por nós, por nossos pecados, nos dá livre acesso ao Pai, e envia o Espírito Santo para quê? Para moldar novamente nem você o que havia se perdido, o fruto do Espírito Santo, ou melhor, o seu caráter em nós. E agora, com o Espírito Santo, sim, quando eu me rendo a Ele, me deixo ser moldado por Ele, toda a mudança interior acontece através dele. Todo o nosso comportamento, nossas atitudes começam a mudar. E isso é um processo. E esse eu chamo de processo de conversão, que vai até nas paixões deste mundo. A gente vai sendo moldado, vai sendo trabalhado por ele. Falha às vezes, falha, mas se arrepende, conserta e luta para permanecer firme. Daí aquela pessoa que é briguenta, ela começa a ficar mais doce. Calma, aquela pessoa que é explosiva, vou colocar Pedro aqui, né? Explosiva, agora ela tem o quê? Ela se controla. Até morde a língua, né? Fecha os dentes, toma, como a gente diz, né? um litro d'água, um copo d'água, um galão d'água, para não falar nada, né? Para acalmar, mas consegue controlar. Ela, a expressão dá, vamos colocar assim, armas, né? Para que ela possa se controlar. Mas não consegue. E vai sendo trabalhado, vai sendo moldado. Aquela pessoa que tinha maldade, agora já tem maldade no seu coração. Isso não vem dela, vem de Jesus. Amém? Aquela pessoa que não sabia amar, né? Agora aprende, né? a amar. Ela entende que amor não é um sentimento, mas é uma decisão. Então eu vou amar, né? Não sentindo nada. Né? Amar o inimigo. Esse dia eu ouvi algo que eu achei interessante, né? Complicado, né? Amar, né, o inimigo é fazer o bem a quem te fez mal quando tu tiver oportunidade. Forte, né? A pessoa te prejudicou, a pessoa puxou teu tapete, a pessoa te ofendeu, fez alguma coisa, né, tramou contra ti, mas no momento que ela precisa de ajuda, você faz algo com ele. Isso é amar o inimigo. Isso consegue sozinho? Pergunta para mim, pastor, o senhor consegue? Não? Sozinho não consigo. O amor é de Deus. É ele que me dá esse entendimento. Amém? Ter paz, né? Sabe a paz que Jesus fala assim, que eu dou a minha paz, né? Que excede todo entendimento. A paz do Senhor excede todo entendimento. Não é que eu não vou ter problemas, não vou ter lutas. Não. Eu vou ter essas coisas, eu vou ter paz. O mundo está caindo ao meu redor, né? Pegando fogo, eu tenho paz no meu coração. Muito tranquilo, porque Deus está comigo. Aqui entra a parte do Consolador. Mas Ele nos molda isso. Ele nos molda nos momentos mais difíceis. Ele vai moldando o nosso caráter. Por isso a gente vai mudando. Nós não mudamos antigamente, né? Nós via o pessoal da igreja, que vinha para a igreja. Era botar um terno, uma gravata, a Bíblia embaixo do braço. Hoje, para ninguém carrega a Bíblia, né? A maioria tem no celular, não é verdade? Né?
Mas se via que a pessoa era cristã, era crente, como diziam, porque ela pegava a Bíblia e vinha para a igreja. Mudava de jeito sério, assim. Mas era algo externo. Era algo externo. Agora, quando nós deixamos moldar pelo Espírito Santo, a mudança vem de dentro para fora. E essa é a mudança verdadeira. Porque a pessoa olha para mim e para você e diz que tem algo diferente. Está diferente, mudou. Ah, mas tu fazia tal coisa, agora tu é tão resmunguento, agora está mais tranquilo. Tu é tão nervoso e agora tá mais, tem uma paz. Tão bom conversar contigo. Isso é o Espírito Santo que faz em nós. É Ele que molda o nosso caráter. Ele torna o nosso cada dia mais semelhante a Jesus. Amém? Amém. Ele nos dá ousadia para falar do seu amor. Jesus tinha dado uma ordem, ide, e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas primeiro ele disse, primeiro fique em Jerusalém para ser revestido. E outros falam, se preparem, se capacitem, sejam cheios para fazer. Ele nos dá ousadia, a gente vê Pedro pregando com uma multidão. Depois ali do Pentecostes, a gente vê vários sermões, vemos os discípulos ali de uma maneira, forte, pregando o Evangelho. Por quê? O Espírito Santo dá ousadia. Anunciar a salvação, convidar pessoas a virem à igreja, aí nas células, é fruto de uma vida com o Espírito Santo. Muitas pessoas às vezes eu ia falar tal coisa, mas fiquei com vergonha. Podia ter falado tal coisa. Faltou o quê? Ousadia. E tudo ele já nos deu. Às vezes fica com vergonha. Podia ter orado com fulano, mas não orei. Por que não orou? Mas fiquei com medo de não acontecer nada. Não. Eu acho que Deus que Ele nos deu poder sobre todas as coisas. Amém? Diz que em meu nome Ele disse, expulsarão os demônios, curarão os enfermos. E assim por diante. Aí por que não faz? Falta poder? Não. Não falta poder. Poder é ilimitado para mim e para você. Amém? Falta o que? Ousadia. E a ousadia vem de quem? Do Espírito Santo. Realmente se apodera de nós de tal forma que a gente fala, não está nem aí. Está nem pensando, se preocupando, que vamos falar. É que diz aquele louvor, não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Fala. Às vezes as pessoas não têm nem ousadia para adorar a Deus na igreja. Porque falta o quê? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo derrama sobre a nossa vida, eu adoro. Eu busco a Deus. Se nós ainda não estamos dando vida para Jesus, temos que questionar. Será que realmente eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Se as pessoas não estão notando mudança em mim, será que realmente eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Será? Temos que se preocupar com isso. O batismo do Espírito Santo é uma promessa. Uma promessa para mim e para você. Mas tem um propósito. Tem um propósito. Que é edificar a igreja. Não somente a nossa vida, mas edificar a igreja do Senhor. É fazer diferença na minha vida, em primeiro lugar, mas para que eu faça diferença na vida de outras pessoas. Por isso que Ele me ensina toda a verdade, para quê? Para que eu possa mostrar a verdade a outros. É Ele que me conduz, porque eu posso conduzir outras pessoas a esse caminho. É Ele que molda em mim o caráter de Jesus. Para quê? Para que as pessoas vejam, que eu exale mais de Deus. É Ele que me faz lembrar aquilo que eu tenho aprendido, me ensina, me revela, me faz discernir para quê? Para a minha vida sim, mas para ajudar a vida de outros. Porque eu estou falando com alguém de Jesus e Ele me faz lembrar da palavra. Você começa a citar. Ele faz isso. Ele. Por isso é tão importante
nós temos o Espírito Santo na nossa vida. E nesta noite, né, de nós vivemos realmente a segunda doutrina da nossa igreja, de nós, né, nos derramar na presença do Senhor, nos deixar ser cheios dele. Quando o irmão pregava na quarta-feira sobre, né, o Pentecoste, eu fiquei imaginando, né, aquela multidão naquela peça, na casa, né, não sabendo o que estava acontecendo, mas, né, se derramando. Me remeteu lá, né, um tempo atrás, quando me converti às vigílias, né, aqueles momentos de oração, de busca, todo mundo ali com o mesmo desejo. E as melhores vigílias que nós participávamos, né, eram no inverno. Frio, às vezes chuveiro, e nós ali, né, e é só com um desejo: buscar a Deus. Buscar a Deus. Esse tem que ser o desejo nosso todos os dias. Esse tem que ser o nosso desejo quando a gente vem à casa do Senhor. Buscar Ele. Claro que nós vamos buscar o favor dele também para a nossa vida. Mas o primeiro e o principal vai ser buscar a presença dele na nossa vida. E nesta noite quero te convidar a se colocar em pé. Em nome de Jesus. Preste atenção, olhos. Quando nós realmente entendemos o quão importante é ter o Espírito Santo habitando em nós, quando nós entendemos como é importante sermos batizados e sermos cheios do Espírito Santo, com certeza a gente busca mais e mais. Para aqueles homens e mulheres que lá, 2000 anos atrás, sem entender ainda, sem ter esse conhecimento que nós temos, eles buscaram, eles ficaram unidos. Eles não sabiam o que acontecia. Eu e você sabemos como é o Espírito Santo agir. Mas naquela época eles não sabiam como seria o derramar, o que ia acontecer. Nem imaginavam que eles iam falar em outras línguas. Não imaginavam o que era o dom. Mas ficaram sobre uma palavra.